deixar os meus sentimentos para as famílias enlutadas. Moisés, que era meu amigo, fiquei muito triste de não poder nem fazer uma visita, porque diante dos problemas da pandemia, eu que estou no grupo de risco, não estou podendo nem visitar uma pessoa neste último momento de dor. A família da Promirete, que eu gosto muito, considero também, Saúl, conheço há muitos anos, desde quando nós moramos na Palmeira, morei mais de 10 anos na Palmeira e conhecia demais, que Jesus, tenho certeza que Jesus já recebeu eles em um bom lugar. Também morreu uma senhora aí, eu não sei, uma Ritinha. Deus também conforte essa família. É gente conhecida, mas eu ainda não identifiquei quem é. Então, deixo um abraço para toda essa família lutada. Para esta noite eu quero falar da minha indicação. É que a capital doou R$200 a famílias carentes. O governador, o presidente doou R$600 às pessoas, a cada pessoa que está desempregada, com emprego informal. E os municípios, por exemplo, eu vou falar da minha cidade, que é Conceição do Jacuípe, que eu sei só doou as cestas e assim mesmo a 4 gatos pintados, conforme as pessoas falam. Mas eu que estou falando é quem não receberam. Então eu fiz, o governo do estado fez a doação de R$55 para os alunos da rede estadual. E o do município, com entrega a quem? A Deus. Então eu fiz essa indicação. Sei que deu uma verba pequena para esse momento de pandemia, já ajuda a prefeita. Se olhar isso com atenção, vai ajudar muito para que seja comprado de alimentos para essas pessoas, esses alunos da escola da rede municipal. Que ela faça uma parceria com o supermercado aí, ou 2, que essa indicação seja só para alimentos, porque agora todo mundo está recebendo R$600. Teve gente que já recebeu R$1.800. Já recebeu as 3 parcelas. Teve gente que não recebeu nenhuma. Então, daqui a 15 dias, 20, tem gente que já tem gente passando fome. Imagine daqui a 15 dias, a 20 dias, a um mês. É o tempo que isso vai ficar aprovado, que a prefeita pode se organizar, fazer o planejamento dela e ver como ela vai poder ajudar nessa indicação a essas crianças, esses alunos da rede estadual. Pode falar, Juliane, primeiro, depois sim, obrigada. Vereadora Juliane, desculpe. Obrigada pela parte, vereador. Foi publicado um decreto de calamidade no município. A gente pode sentar hoje e fazer uma análise do que mudou a situação do município depois do decreto. O que mudou? Fez o quê? Prefeitura fechada, secretaria fechada, saúde, ninguém sabe, ninguém viu. Álcool em gel, da Fortinho, como o vereador fala, ninguém sabe onde acontece tanto de álcool em gel. Mudou o quê? Para que serve o decreto de calamidade hoje no município de Conceição de Jacuípe? É questionado, né? Os alunos em casa, eu tenho 2 crianças em casa e como mãe, come igual leão. Leão é pouco. É pouco. Oh, meu Deus. Vereador Júnior, pelo amor, nunca vi nada igual. Imagine esses meninos, esses adolescentes em casa, comendo. Não tem dinheiro que dê, não, Flávia. Eu estou sendo honesta. E isso eu estou indo na casa das mães de família e todo mundo fazendo mesmo testemunho. Não tem biscoito, não tem pão, não tem bolo, não tem nada que dê. É uma sentada. Então, assim, cadê o incentivo para os alunos? Cadê o termo de compromisso assinado com o Ministério Público? Mudou o quê? Melhorou o quê? Obrigado pela palavra, vereador. Quer falar, vereador? Então, aqui também eu não vi muita coisa, não vi nada. Só essas cestas que foram doadas, os alunos também que estudam. Alguns receberam, outras mães não receberam. Então ficaram todo mundo desassistido. Hoje as pessoas estão enfrentando essa fila horrível para receber esses R$600.
Bolsa Família, que tinha o cadastro, recebeu fácil. Quem não tem Bolsa Família, que a maioria, o governo federal cortou não sei quantas Bolsas Família, essas pessoas também que têm emprego formal, essas pessoas que não estão tendo acesso, não estão conseguindo código, estão passando dificuldade. E eu peço à senhora prefeita que ela disponibilize dois funcionários para fazer esse atendimento às pessoas idosas que têm aquele celular antigo, que não tem aplicativo, que estão se batendo, coitado, para conseguir gerar essa senha, que ninguém gere esse código de atendimento. Eu atendi lá em casa umas 5 pessoas, minha filha também, para a gente ajudar, mas a gente conseguiu dar entrada e tudo, o benefício quando é aprovado, na hora de receber ninguém recebe, por causa desse código de acesso que vai para o banco para poder sacar o dinheiro e só tem efeito de 2 horas. Sabe quem consegue? Ninguém. Mas com isso, esse povo que com esses celulares antigos não tem condição de dar entrada, e ainda tem gente que está lutando para dar entrada. Não tem aplicativo no celular, deveria ter uma pessoa disponível da prefeitura. É aí que a gente está cobrando a presença do CAIS aberto. O CRAS aberto, eu falei o CAIS, ficou a palavra errada. O CRAS tem que estar aberto. O CRAS é necessário, as pessoas querem se aposentar, completou a idade, precisa de ir lá fazer um cadastro único. As pessoas que não pagaram pelo BPC não podem, encontrando o CRAS fechado. As assistentes sociais teriam que estar na ajuda do povo, ver quem é que está passando fome, quem vai ser doado mais cesta, que vai precisar doar cestas. E as assistentes sociais estão sem trabalhar. O CRAS já era para ter aberto, nós sabemos que não pode ter aglomeração, mas tem que ter arrumação. As casas estão tudo aglomeradas, todas. E aí eu vi ontem nas filas, Rio de Janeiro, São Paulo, Feira de Santana, Conceição do Jacuípe, as pessoas ilhadas dentro d'água para receber, ninguém está conseguindo, voltando para casa desesperado. Agora eu venho aqui para vocês. A gente vota no deputado, faz campanha, todo mundo vota em deputado, faz campanha. Cadê que não apareceu um deputado para se chegar ao presidente, para ver qual a maneira de pagar esse povo? Ninguém acha ninguém. O vereador Pedro falou aqui, senhor presidente, o senhor está certo, o pessoal está humilhado. Não acha ninguém que defenda esse povo. O povo passando dificuldade, quem está ali porque precisa. Quanta gente já foi desempregado, está com aluguel, precisando de R$600. E outros já receberam 1.800. Teve gente que já recebeu as 3 parcelas, tudo desorganizado. A primeira etapa, quando pagou logo, quem teve o cadastro do Bolsa Família ganhou direitinho. Quem não tem, vai salvar aqueles pela misericórdia do Senhor Jesus. Então está difícil, muito difícil, e o pobre precisa de ajuda para tudo. E quem está ali é pobre. Vê se tem uma pessoa de condição na fila, gente, para receber esse dinheiro. Não tem ninguém. Pode olhar, tem tudo pessoas carentes que realmente precisam de ajuda. Esses dias, eu confesso a vocês, eu não estou tendo tempo para nada, só fazendo isso, ajudando o povo que me procuram, e eu e minha menina no celular, é uma coisa e é outra, mas a gente não está tendo êxito porque ninguém conseguiu dar entrada e tudo, mas não consegue receber o dinheiro. Então está difícil, está muito difícil. E aí eu fiz essa indicação e eu tenho certeza que a prefeita vai olhar isso cuidadosamente, puder fazer. Tem como fazer, que é para a rede municipal, hein? Quando abrir, que a prefeitura está fechada. Também é outro absurdo, as pessoas querem resolver seus problemas, não conseguem, e já era para ter aberto, precisamos da prefeita no município, ninguém vê a prefeita, eu não sei porque, não estou vendo, eu também não sei, porque eu tive doente, todos sabem que eu corro risco, mas o pessoal está queixando muito que a prefeita não está na cidade, que ninguém vê. Outra coisa que eu quero falar nesta noite, que eu recebi uma ligação de uma moradora da Rua Maria José Nogueira de Pio. Todos vocês sabem aonde é. Aqui na Rua de Neco, Bar de Neco, da Caixa d'Água, né? Indo para o Valdez. Tem aquela entradinha ali, que aquela rua sai na Avenida Berimbau. A menina me telefonou e disse que entrou até com um pedido com o promotor daqui de Conceição do Jacuípe para ver o que é que faz, porque esse pessoal estão ilhados. Encheu tanto ali, que é água pelo quintal, água
prefeito e sai prefeito. Ninguém faz nada por aquele local ali, não calça. Por que fez um projeto para calçar do cemitério até a Caixa Econômica? E esse pessoal que está ali numa situação de miséria dessa, por que não faz nada? Então o povo está ali pedindo, pelo amor de Deus, que a prefeita faça aquele calçamento dali, que faça aquele... Ali eu creio que pega uma drenagem muito bem feita. O vereador Júnior sabe o que ele entende disso, já disse que os homens entendem muito bem. E que olhe aquele povo, porque que passe pela situação que aquele povo está passando ali, gente. A situação é nada de fazer nem nada pelaquela população. Eu estou fazendo esse apelo aqui à prefeita, já tem pedido de indicação, eu não vou fazer, porque já tem um vereador. Está aqui o meu pedido, que a prefeita se sensibilize com aquele pessoal ali. E olha aquilo com cuidado, daqui para lá, eu creio que dá tempo. O vereador falou aqui, o vereador Júnior, muitos calçamentos, isso vai ficar no sonho, vereador. Eu acho que para 2021 em diante, se houver eleição, como é que vai ficar, que nós não sabemos, quem sabe é que é essa situação do nosso município. A Avenida Getúlio Vargas continua aqui, tudo entupida, não tem meio que aquela água, o pessoal não pode nem quando abre o comércio que determina para abrir tal horário, ninguém vende, porque ninguém entra a Getúlio Vargas. Que absurdo, meu Deus, a gente não acha que faça nada. Tem 12 minutos já, conclua, por favor. O que, presidente? Entendi. Outra coisa. Eu queria ter um problema. Teve um período aqui antes da pandemia que eu falei do médico, do físico que ia nas portas fazer a fisioterapia das pessoas doentes, que a vereadora complementou aqui com algumas palavras, e o médico também que faz as visitas dos PSFs, que faz as visitas nas casas. Nós sabemos que agora é um momento difícil, que não é para acontecer esse serviço, mas é importante. E não estava tendo também. Imagine hoje, as pessoas ficando doentes, os idosos, não tem como sair das suas casas para ir nos PSF fazer um atendimento. Outros precisam de um relatório, que precisa um médico que vai na porta, que eles estão com derrame, outros paralíticos com AVC e tudo, e precisa desses médicos que faz a visita e não está tendo no município. Então a pandemia entrou em todos os sentidos, porque acabou. Se as coisas já estavam ruins, piorou. Agora é que a gente está vendo momentos difíceis. E eu faço um apelo às pessoas que fiquem em casa. Se tiver de sair, idoso vai no supermercado, fica outro, não saia, porque a morte, o número de mortes é demais. O Brasil já superou a China, que hoje eu ouvi, o vereador Didi falou, eu também ouvi o noticiário, 5.000, quase 5.500 mortes. Então as pessoas fiquem em casa, usem máscara, evitem, porque se ficar doente vai morrer antes da hora, porque aqui nós nem atendimento nos hospitais nós não temos para ser atendido. Por hoje é só, quero deixar um abraço para uma pessoa que eu gosto muito, foi muito importante aqui nesta casa, foi uma pessoa de muito conhecimento, o vereador Zelinho. Quero deixar um abraço para o irmão Bebé, que gosto muito dessa família. Quero deixar